Olá, meus amigos, tudo bom? Eu sou Maria Emília Voz, você está no canal Voz Brasil e eu quero conversar um pouquinho com vocês. Eu estou em falta, não tenho gravado muito, embora eu tenha feito alguns vídeos e colocado em privado. Pode ser que a qualquer momento eu resolva publicar, nem sei se eu vou botar esse público, mas eu quero conversar com vocês um pouquinho ainda, continuando a parte das eleições. Eu quero conversar com vocês e a gente. Deixa eu ver se eu acerto aqui a câmera. E a gente. O que eu quero passar para vocês, na verdade, como experiência dessas eleições, né? A gente viu São Paulo, o que aconteceu, ficou mais em evidência, e o Rio de Janeiro também, com a vitória do Paes. E eu, de novo, vou bater na tecla das mesas, né? Dos mesários. Não que estou desconfiando de ninguém, mas, hipoteticamente, para mim, hoje, o maior problema das eleições são as mesas, os mesários, não desconfiando, mas assim, eu acho que são vulneráveis, né? Fica uma parte vulnerável que eu acredito. A gente é importante, sim, o voto impresso, mas eu estava pesquisando aqui desde 2008, quando adotaram a biometria, e as primeiras cidades foi uma em Santa Catarina, outra no Mato Grosso do Sul e a outra em Rondônia. E eles fizeram até simulação e tal. O problema da biometria, na época até era o ministro Aires Brito, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e para que não acontecesse de alguém votar com o título de outro, né? Que isso pode acontecer. Então, assim, alguém vai entrar com a identidade de outro. Então, se a pessoa não tem título, ou título com a identidade, eu acho que isso, embora com muito respeito ao ministro, eu acho que isso não é motivo para justificar uma identificação por biometria. Mas, ok, o problema da biometria, a fragilidade da biometria é no momento em que qualquer mesário pode liberar o voto se a sua biometria não passar. Então, isso torna frágil a biometria, porque um mesário de má-fé, hipoteticamente, um mesário de má-fé, pode pegar o nome de alguém lá e botar sua biometria e votar. E lembrando do que aconteceu na Bahia, na eleição de 22, que a maior parte dos votos foram depois das 5 horas da tarde, e a diferença de um voto para o outro eram segundos. Isso com voto impresso levaria um pouco mais de alguns segundos, né? Porque os votos seriam impressos, colocaria. Então... Mas a fragilidade do sistema eleitoral está na biometria, porque a gente, embora a princípio, né, ninguém pode ser acusado de nada, mas torna frágil à medida de que a gente não pode colocar o nosso voto, né, frágil na mão de qualquer um dos mesários. Cada mesa, acho que tem 5, que possam liberar o teu voto. E aí aparece assim, morto vota, né, pessoas que estão doentes não compareciam, votam, né? Então, eu preciso que a gente chegue a uma parte das pessoas essa consciência que não importa voto impresso. Se importa, claro, mas não adianta o voto impresso se ainda persistir a biometria. O que a gente tem que tirar é a biometria na hora de você autenticar o voto. Não pode ser por biometria. Poderia se o mesário não liberasse, mas à medida de que autorizaram o presidente da mesa e alguém que ele substitui, quando eu votei, quando eu fui fiscal, todos da mesa liberavam o voto, numa sessão que eu fui fiscal. Então, o que eu acredito que a gente tem que chegar nos parlamentares e pedir para alterar isso, né? Não poder mais ter biometria, e assim, e até uma coisa muito incrível, porque a primeira região do país que foi totalmente informatizada, identificada por biometria, foi o Nordeste.
Então, isso, para mim, é o que há de mais frágil no sistema eleitoral, e eu acredito que seja uma coisa fácil da gente retirar. Não é que a gente não confie nos mesários, mas para ter mais essa segurança, né? Outra coisa é que eu queria conversar com vocês sobre tudo que vem acontecendo da eleição, que eu comentei no outro vídeo, não sei se eu vou publicar, porque eu tenho que rever eles, do objetivo que foi desse, que eu chamei de novo Fórum de São Paulo, né, que são esses políticos todos, esses caciques que são todos de São Paulo, que é o Fórum de Colarinho Branco. Todos esses que tiveram esse projeto, né, para mim, o objetivo foi destruir o capital político do Bolsonaro. Se você prende ele, vai virar uma comoção nacional. Se mata ele aí vira um mártir, né? Então, vamos destruir Bolsonaro. Como é que você destrói? Destruindo o capital político. Então, começaram algumas pessoas a entrar para o PL, que a gente não... Até na época que começaram a aparecer os candidatos, a gente ficou... Muitas pessoas se levantaram. Como que o PL está colocando fulano, Beltrano? E aí, como é que coloca essas pessoas que não têm nada a ver com o partido? Mas eles se endireitaram. E muitas pessoas se elegeram pelo PL, mas não são de direita. Então, quando falar o PL fez tantas prefeituras, quem ganhou foi o PL, né? Se foi a direita mesmo, é uma coisa que a gente precisa averiguar. Mas muita gente se fez de direita para se eleger na onda Bolsonaro, que a gente vê acontecendo já há algum tempo. Então, o que a gente precisa entender é que nós temos vários partidos de esquerda, nós temos o Centrão e não temos partidos de direita, partido realmente conservador. O PL, sabe, a gente não tem. Nós estamos tentando aí criar o Partido Conservador, e muita gente fica cheia de dedo, não, só se o fulano falar que sim, se o outro não. A gente precisa criar um partido de direita. E o Centrão, ele corresponde a mais de 300 deputados. Então, não se passa nada sem se negociar com o Centrão. O Centrão são esses caras. São esses Valdemar, esses Ciro Nogueira, esses Kassab, que vão para o lado de maior interesse. Sem falar que os deputados que são cotados a entrar são sempre eles que elegem quem que eles querem que entre. Entra mais de 20 candidatos, se candidatam, 30% de mulheres, mas eles entram o que eles querem. E eu posso dizer isso com uma certa experiência. E eles não têm interesse de que entre pessoas que pensem com suas próprias ideias. Eles querem colocar pessoas que votem naquilo que eles querem. Então, quem manda no Brasil hoje, que é o Centrão, que é o parlamento, e o parlamento majoritariamente é o Centrão, são os presidentes, os caciques dos partidos. E, por conta disso, a gente vê um parlamento tão acuado, porque o poder que tem o parlamento, e o Brasil está do jeito que está, é porque o problema não está com um poder ou com outro. A questão é que o parlamento, em sua maioria de Centrão, em sua maioria desses caciques, só faz o que eles querem. Então, enquanto tiver conveniente para eles, está tudo certo. Acho que o que descortina muito, que eu espero que a maioria das pessoas entenda, a responsabilidade de votarem em candidatos e não no partido, porque eu tenho várias pessoas amigas que não conseguiram entrar para o partido, para o PL, porque mesmo sendo filiadas, eles não deram candidatura para eles. Então, pessoas que não conseguiram vaga para serem candidatos, isso não foi agora não, desde outras eleições, não conseguem vaga para serem candidatas pelo partido que querem. Então, vão para outros partidos. E aí você acaba tendo que votar numa pessoa, num outro partido, porque
está votando no candidato, mas pelo menos vote em alguém que tenha consciência. Enquanto a gente não tirar o poder desses caciques, e muita coisa está errada nesse processo eleitoral, né? Você vê, eu tenho vários amigos que fizeram votos para entrar, ficaram entre o número por exemplo, de vereadores mínimo, mas não entraram porque o partido não fez a cota, né, de número de votos. Então, gente com muito menos voto que eles entraram. Isso também é uma coisa que tem que mudar. Tem que entrar quem fez voto e parar com essa coisa do partido ter que arrastar. Então, a gente vai elencar e ver que tem coisas erradas dentro da legislação do Tribunal Regional Eleitoral. Eu tiraria de cara a biometria. Eu tiraria de cara esse voto proporcional. Isso não pode. Tem que entrar quem fez mais voto. E ponto. Sabe? Quem fez maior número de votos e por número de votos. Mas enquanto eles fazem isso porque o partido, o mandato, não pertence ao candidato, o mandato pertence ao partido. Tanto que a pessoa, se for de um determinado partido, ela quiser sair, mudar de partido, ela não pode, a não ser que seja um cargo majoritário, como prefeito, senador, governador, presidente, mas se for vereador e deputados, não podem mudar de cargo, porque o cargo, na verdade, quando você vota numa pessoa, você está votando no partido. Mas do jeito da conjuntura, do jeito que é, a gente tem que votar no candidato e dar força para aquele candidato entrar. Então, já falei da biometria, falei do Centrão. Então, eu estou falando para a gente ter uma consciência do todo. Não adianta. Eleições, para a gente mudar, tem que tirar a biometria. Para a gente ter confiança, para eu ter confiança no voto, tem que tirar a biometria. Porque aí eu sei que sou eu que estou votando, né? E tirar alguns poderes da mesa, por exemplo, não poder cancelar voto, né? Eu tive uma eleição em que a pessoa estava em dúvida sobre o número de candidato, aí ela falou, eu vou ligar, eu falei, pode, eu espero, a pessoa virou, não, eu cancelo o voto dela aqui, e ela volta de novo e vota. Ué, mas pode cancelar o voto depois que a pessoa está lá dentro? Isso me deixou, assim, insegura. Eu gostaria de saber melhor como funciona o cancelamento do voto pelo mesário. Porque se pode cancelar o voto e a pessoa votar depois, isso me deixou insegura. Quer dizer, como é que ela pode, enquanto a pessoa ainda está lá dentro, ou depois que a pessoa saiu pode cancelar? Eu gostaria de saber melhor como funciona o mesário cancelar o voto da pessoa. Eu gostaria de saber. Eu gostaria também que tivesse uma estatística de quantos votos foram cancelados por mesa, quantos votos foram... a biometria não passou, foi a biometria do mesário. Eu gostaria de ter essas informações. Eu acho que essa auditoria, eu ficaria mais confortável. Então, o que eu gostaria de falar também, a gente está vendo, vai ter a eleição agora, no próximo dia 26, a gente está vendo algumas cidades como São Paulo e outra, Curitiba, né, que a gente tem a Cristina Grêmio, que não tinha direito nem a participar de debate, dando uma virada e dando um show. A gente espera que ela ganhe. São duas cidades importantes, né? Não que as outras não sejam, mas São Paulo e Curitiba são duas cidades que se destacam no cenário nacional. Então, vamos torcer para que a Cristina Grêmio ganhe. Em São Paulo, a gente é 6 e meia dúzia, né? Enfim, eu acredito que o grande ganho do Marçal é que desmascarou, mas ele desmascarou ao mesmo tempo e que deixou claro o quanto que o Bolsonaro estava perdendo capital político, porque eles tratam a direita, esse centrão trata a direita como se fosse a esquerda. Tem um líder e todo mundo vai seguir o que o mestre mandar. Só que a direita é diferente. A direita, embora nos chame de gado, não é gado. A direita pensa, né? Então, não são pessoas que vão seguindo aleatoriamente ou pão com mortandela. Então, acontece que as pessoas, não vou acompanhar esse cara, não é só porque fulano falou. E aí começaram, no meu sentimento, devem ter pressionado o Bolsonaro para que se posicionasse um cara que não tinha nada a ver com o que a gente sempre acreditou dos posicionamentos do Bolsonaro, e as pessoas começaram a ficar decepcionadas com ele,
ele está perdendo grande capital político. No momento, o que eu peço a vocês a gente não tem outra opção. A gente e se decepcionar com o Bolsonaro, como muitas pessoas já me ligaram, eu não quero mais saber, se tiver outro, eu não voto nele. A gente não pode, nesse momento, abandonar o Bolsonaro, não porque ele seja perfeito, mas porque é o jogo deles. Eles querem destruir o capital político do Bolsonaro. É difícil, mas eles estão tentando. Eles vão tentar plantar a decepção do Tarcísio, né? Que, poxa, que vexame, né? O Tarcísio está sendo... Assim, eu depois ouvi algumas falas de bastidores dele que horror, né? Mas eles vão tentar, o Centrão vai tentar pautar o Tarcísio como alguém que é do Bolsonaro, ainda na vibe, mas a gente tem que bater o pé que o candidato é Bolsonaro, senão a gente está fazendo o jogo do Centrão. E o Centrão é o foro de São Paulo de Colarinho. É o mesmo foro, todo de São Paulo, tudo de Colarinho. Então, a gente tem que ter esse discernimento de não abandonar o Bolsonaro nesse momento. É nesse momento que ele mais precisa da gente, porque se tirarem o Bolsonaro do cenário, né, ou a gente não apoiar mais ele, com todos os defeitos que ele tem, vamos ficar sem liderança, e é muito pior do que a gente ter uma liderança com algumas fragilidades, como foi. A gente precisa, também o Bolsonaro precisa se resgatar, né? Resgatar aquele Bolsonaro raiz, que foi o que elegeu ele em 2018. Resgatar ele, porque ficar seguindo padre, filósofo e mulher não dá certo, sabe? Você tem que respeitar, sabe? Vou fazer isso porque eu tenho que mostrar que eu agrado as mulheres. Tem que fazer isso porque para não mostrar que eu não sou homofóbico. Tem que fazer isso para não mostrar que eu sou racista. Ele tem que mostrar quem ele é. Se ele não é nada disso, não tem que provar nada a ninguém, né? Então, ele começa a se adequar às exigências, que é o jogo sujo da política. Então, ele tem que continuar sendo quem ele é, que foi quem ele é que o elegeu, né? E não mudar esse jeito dele, que foi o que conquistou a confiança da população brasileira. Então, ele tem que se resgatar, parar de melhorar o seu nível de assessores, porque hoje gente para ter dedo podre para assessores como é o Bolsonaro. Vou te contar, o dedo podre para escolher. Parece que as pessoas, esse jeito grosseirão dele, parece que as pessoas têm medo de falar com ele, têm medo de se posicionar com ele para levar uma má resposta. Sabe? Ele tem alguns defeitos, evidente, cabeça dura, mas ele tem que encontrar alguém de para-choque duro também, que, sabe, que encare ele e fale coisas que ele precisa ouvir. E, enfim, é difícil, mas a gente não pode abandonar ele nesse momento. Não podemos abandonar Bolsonaro, precisamos criar o Partido Conservador, e o que eles querem de destruir a liderança, eu vou mostrar um exemplo do que Israel está fazendo. Israel destruiu as lideranças do Hamas, né? Está pegando todas as lideranças e destruindo. Tem várias passagens bíblicas que falam isso, né? No Velho Testamento, que se destrui o líder e as pessoas não sabem o que fazer. Então, se você ficar destruindo a tropa, não adianta nada. Você tem que destruir a liderança para eles ficarem perdidos. Então, a estratégia adotada por Israel é perfeita. Eles querem destruir a liderança. E é o que eles estão querendo fazer aqui politicamente com o Bolsonaro. Vamos dar assim, uma passagem rápida para a geopolítica, por Israel. Israel não está agindo na guerra com muita propriedade, quer dizer, na parte de destruir as lideranças, e tentando, de tudo que é jeito, dele diz que a guerra acaba quando eles liberarem os reféns. Eu soube coisas horríveis que aconteceram, vocês terem uma ideia, nos 2 kibbutz que aconteceram, aquela tragédia de 7 de outubro, a população de Gaza depois foi para lá, quando estava tudo abandonado, e saqueou as casas, saquearam as casas, levaram bens, objetos, tudo, saquearam a população da faixa de Gaza. Não os terroristas, que os terroristas estavam se escondendo lá, enfim, mas saquearam. A população
foi lá e saqueou os kibbutz, que hoje, inclusive, você não pode entrar, só se for com autorização, receber algum convite para ir. Essa população da faixa de Gaza, que as pessoas brigam tanto por eles, né? Enfim, saquearam os kibbutz. E a parte da Rússia, né? Que tem um monte de gente falando aí que a Rússia vai entrar na guerra, que a Rússia vai... A Rússia não vai entrar na guerra, na minha opinião. A questão dela com a Ucrânia, que a gente sabe, em primeiro lugar, tem a ver com com o notebook do Hunter Biden, que ele destruiu algumas coisas importantes lá, que era parte da agenda do Hunter Biden e do Biden, e o foco dele é destruir a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É isso que ele quer destruir, porque quando acabou a União Soviética, não havia motivo para continuar a OTAN. Então, acabou a União Soviética, que ela existiu em função da União Soviética, de vários países. Então, para quê? Para ficar ameaçando a Rússia? E os Estados Unidos está atacando a Rússia através da Ucrânia. As bombas, as armas, tudo que foi encontrado lá são os Estados Unidos. Ele está cutucando a Rússia. O Biden, esse vagabundo, está atacando a Rússia, provocando a Rússia para entrar num conflito maior através da Ucrânia. Esse governo Biden, ele está cutucando a Rússia e, ao mesmo tempo, que eu não sei se você lembra, depois de 23 de setembro do ano passado, que ele tem um discurso maravilhoso, eu acho que foi a única pessoa a chamar a atenção para isso, um discurso maravilhoso na ONU, aí dizendo que ia passar a negociação para a Arábia, da parte da Palestina, começaram a ver que a paz era possível, o Biden pega 250 milhões, dá para o Irã, por troca de 5 soldados, dá dinheiro para o Irã, que é o suposto inimigo desse governo, e aí, dias depois, eles atacam 7 de janeiro. Eu ainda acho essa coisa que eu não consegui entender. Eles têm dinheiro, eu vou dar dinheiro para o meu inimigo para libertar 5 soldados, sabe? Enfim, para mim, no meu sentimento, o Biden é um governo que está fomentando a guerra, porque ele precisa melhorar a economia americana. A economia americana ela é muito baseada na indústria bélica. Inclusive, quando começou a guerra de Israel, começaram aqueles aviões, não sei o quê, fabricado, não sei o quê, todo mundo começou a mostrar os seus equipamentos, né? Que é um grande comércio, a guerra é um grande comércio. A paz não interessa a ninguém enquanto a guerra der lucro. Enquanto não tiver, as pessoas não virem que o lazer, o esporte, né, os passeios dão mais lucro, podem ganhar muito mais dinheiro proporcionando satisfação do que através do medo e do terror. E me lembra até um filme, Monstros S.A., que eu vi quando meu filho era pequeno, em que eles provocavam terror nas crianças, porque o terror das crianças dava energia para a cidade deles, né? E até que descobriram que tinha uma criança que não tinha medo, ela morria de rir dos monstros e provocava tanta luz ou mais energia do que o medo. E impossível não falar disso e não lembrar do Didi, né? Que está envolvido com algumas coisas que a gente já vem falando há bastante tempo, e acho que o momento é propício para que isso venha à tona, inclusive porque estão em eleições nos Estados Unidos, e grande parte desses políticos, desses democratas, desses atores, devem estar com o nome lá nas festas do Didi. Então é isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. O Trump nos Estados Unidos, a gente, como da eleição passada, ele tem toda a expectativa que ele ganhe, mas vamos ver se as urnas vão dar o resultado para ele. Eu confio na vitória do Trump, e eu acredito até que, se eles não conseguirem, como foi da eleição passada, eles colocaram uma pessoa que não é vergonha perder para elas, porque ela é uma pessoa... A Kamala representa alguém que os americanos democratas... Eu vou falar menos. Então, perder para a Kamala, ok, perdeu para aquela mulher, entendeu? Mas é alguém que não mexe nos brilhos deles se eles perderem. Mas não acredito que será fácil essa vitória, porque eles vão manipular muito. Embora na eleição passada, eu sei que a gente sabe que a China interferiu muito, né? Teve aquela coisa do satélite Leonardo, né? Não sei se vocês lembram, mas
Vamos ter fé de que dessa vez as pessoas vão estar bem atentas e não permitir que nada diferente aconteça. Foi isso, eu me estendi um pouco. Vamos estar atentos. Então, o que a gente tem que fazer, eu nem falei do Van Hatten, né? Pois é, volta ao Centrão, que o Centrão joga para o lado que quer. Como é que pode o parlamento, que é o maior poder que existe, que é o poder que emana do povo e seus representantes, é o poder absoluto, que é o parlamento, ser investigado por um outro poder quando eles têm liberdade, né? E a gente vê o que está acontecendo com o Daniel Silveira, que a prisão dele foi transformada numa prisão agrícola, que homem, que mal que esse homem fez, quer dizer, o maior crime que pode acontecer não é traficar, não é o sequestro, nada, é você falar mal de alguém, embora você não concorde com o que ele fale, não é crime para um deputado, que era um deputado federal, no exercício do mandato, tem liberdade de falar o que quer, vai ser preso, condenado a 8 anos, e agora numa prisão agrícola. Quer dizer, que país é esse, né? Que país é esse? O que a gente vê, na verdade, se eu for tirar uma fotografia, meus queridos, o problema todo está no parlamento. Porque se ler os artigos, inclusive um artigo que as pessoas falavam muito aí no passado, é o artigo o poder que o parlamento tem. O poder que esse parlamento tem. E não se faz porque não quer. Até essas lideranças que ele tem lá, né? Quem é o presidente, isso, aquilo, o poder que eles têm não exercem. É uma coisa assim que eu não... que é porque a maior parte é centrão, e o centrão são esses caciques que, enfim... O problema está nos caciques, né? O problema está nos caciques. Então, o Brasil não vai para frente por causa desse foro, New Foro de São Paulo, representado por esses donos de partido. Mas é isso, meu povo, falei muito. Eu espero que eu consiga ter coragem de publicar o vídeo com muito cuidado, em função de algumas coisas que aconteceram no canal, enfim, e na minha vida também, mas depois em um outro momento eu conto. Mas é isso, eu desejo que quem for tiver segundo turno, eu desejo que vocês votem com consciência, boa sorte, fiquem de olho, e tire o boletim da urna, faça essa pesquisa, quantos votos foram cancelados, quantos votos foram usados pela biometria do presidente, faça essa pesquisa, e vamos partir para tirar a biometria eletrônica das urnas, e depois o voto impresso, e votem no candidato. Boa sorte para vocês, e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço, boa sorte aí.